Ei, minha linda, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vim contar como foi a experiência com o meu parto. Para quem não sabe, eu tenho duas experiências com o parto normal e esse último parto agora foi cesárea. Mas antes de contar como que foi a minha experiência com a cesárea, eu vou contar aqui rapidamente por que nós fomos encaminhados para cesárea, porque teve essa indicação, porque foi emergência, não foi uma escolha minha, né? A minha opção seria o parto normal, mas como a gente não escolhe e nós devemos fazer o que é melhor para os nossos filhos, salvar a vida deles e também salvar a nossa vida, nós tivemos essa indicação de parto cesárea. Por volta de 37 semanas, mais ou menos, Luísa começou a querer vir ao mundo. Ela ameaçou que ia nascer, eu comecei a dilatar, o colo do útero afinar, eu tava lá com os meus 2 centímetros de dilatação e a minha médica recomendou que eu ficasse mais quietinha, porque ainda tava muito cedo, ela ficou com medo de eu dilatar mais rápido. Ela falou assim, pode ser que eu não dilataria, que eu fosse até as 40 semanas com os 2 centímetros de dilatação, mas pode ser que eu dilataria mais. Aí eu fiquei mais quietinha, não tava fazendo tanto esforço, até porque eu tava trabalhando em casa, em home office. A participação dela, vocês vão ficar escutando ela aí no fundo do vídeo. Mas aí foi assim, nós ficamos mais quietinhas, esperando dar até as 39, 40 semanas. Quando foi com 39 semanas, eu já estava com 4 centímetros de dilatação, 50% do colo do útero apagado e nada de Luísa querer vir. Eu sentia dores, ia pra maternidade, fui várias vezes pra maternidade, coisa que não aconteceu na gravidez dos meninos, sentindo dor, aí chegava lá, 4 centímetros de dilatação, 60% do colo do útero apagado, voltava pra casa. Aí nós ficamos nesse sobe e desce até as 40 semanas, que quando eu fui fazer o ultrassom, no ultrassom constou que Luísa tinha CIUR, que é crescimento intrauterino restrito. Então ela era pequenininha para a idade gestacional. Claro que durante a gravidez a gente viu que ela era pequenininha, mas não tinha dado crescimento restrito, né, que é uma condição que a gente precisa ficar mais atento. Então a minha médica orientou que fôssemos para a maternidade para poder induzir o parto. Chegamos na maternidade, não era a minha médica que acompanhou que estava lá, mas a médica que estava lá, maravilhosa. Nós começamos a induzir o parto, era por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E induzimos, tudo bem, estava tudo bem, eu estava super tranquila. Eu já contei as minhas outras experiências aqui, que mesmo com o parto induzido, eu não sinto nenhuma dor absurda, como o pessoal, algumas mães, né, relatam que sente, mas eu tava super bem. Aí toda hora elas vinham, me olhavam, tava evoluindo, batimentos cardíacos de Luísa, tudo tranquilo. Aí quando foi por volta de 6 horas mais ou menos, eu já estava com quase 7 centímetros de dilatação, continuava aí com 60% do colo do útero apagado, e continuamos normal. Quando foi a troca de plantão, porque a equipe que estava, se eu não me engano, fica até 6 ou 7 horas, até 7 horas. Aí eu não tinha ganhado Luísa ainda, foi a troca de plantão. A médica que chegou, ela monitorou os batimentos, né, tentou ouvir os batimentos de Luísa, ela não conseguiu. E ela foi e pediu para eu deitar, que ela ia tentar ouvir com eu deitada. Aí ela tentou ouvir com eu deitada, não conseguiu ouvir direito, estava bem fraquinho. Então ela me colocou naquele aparelho chamado cardiotocografia, que mede os batimentos do coração do bebê.
Aí, quando ela colocou o aparelho, deu que os batimentos de Luísa estavam diminuindo fora da contração. Porque os batimentos cardíacos diminuir dentro de uma contração é normal, mas fora de uma contração já é preocupante. E os batimentos de Luísa diminuiu 3 vezes fora da contração, então realmente era um caso assim que tinha que ser cesárea de emergência, porque os batimentos cardíacos dela estavam diminuindo. Fomos nós para cesárea. Eu confesso que eu fiquei muito assustada com a indicação da cesárea, porque é uma coisa assim que realmente eu sempre tive muito medo, foi da cirurgia. E é uma coisa assim que eu não sei explicar para vocês, que eu sempre tive muito medo de ter uma cesárea. Eu preferia ter o parto normal, passar ali, ainda mais que eu já tinha essas 2 experiências com parto normal. Então eu fiquei muito assustada. Fomos para a sala de cirurgia correndo, aí o anestesista chegou, foi aquela correria, foi tudo muito rápido, tudo muito corrido, não deu tempo de eu assimilar tudo que estava acontecendo. Então entramos para a cirurgia, foi muito rápido mesmo na hora de ganhar ela. Eu achei que só demorou um pouquinho para poder fechar essas coisas assim, mas acho que é porque eu estava ansiosa mesmo. Agora eu vou contar qual foi a minha percepção da cesárea. Gente, eu não estou aqui para induzir ninguém. Se você tem uma indicação de cesárea, se você preferiu por algum motivo a cesárea, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. Eu estou falando de uma experiência minha. Foi a pior experiência da minha vida. Eu não gostei de ter o parto por via cesariana. Foi para salvar a vida da minha filha. Graças a Deus que esse método existe, né? Porque foi para salvar a vida dela. Mas eu estou falando a minha experiência, que foi assim terrível. Eu já não quero essa experiência de novo, jamais, sabe? Assim, é só se realmente precisar. Mas se fosse um caso de eu escolher, eu jamais escolheria ter outro parto cesáreo. Eu fiquei totalmente debilitada, assim, precisando pra tudo mesmo. Eu não conseguia deitar na cama sozinha, mesmo depois que eu vim pra casa. Foi uma coisa, assim, muito estranha, sabe? E eu ainda tive infecção puerperal, que eu posso vir contar aqui num outro vídeo, como o que foi que aconteceu, como que foi. Eu tive que voltar pro hospital e ainda ficar internada. Então, assim, foi uma experiência muito ruim a cesárea pra mim. Ainda mais vindo de 2 partos normais, super bem sucedidos, super rápidos, bem tranquilos. A gente achou que o parto de Luísa também seria super rápido pelo meu histórico, mas a gente teve essa emergência, né? Então não teve jeito. Mas entre o parto normal e a cesariana, eu prefiro, assim, milhões de vezes parto normal. Eu teria uns 15 partos normais, mas não queria passar por essa experiência novamente. Foi muito ruim pra mim mesmo. Ainda mais com essa questão da infecção que eu tive. E é uma coisa que eu falo sempre, né, com as pessoas que pedem a minha opinião. Cesárea foi feita para salvar vidas. Eu não teria uma cesárea eletiva e só por ter, entendeu? Se eu não tivesse uma indicação. E outras pessoas também me perguntaram, agora eu me lembrei, se eu aproveitei e liguei. Não, eu não liguei porque pra eu ligar, se fosse uma cesárea eletiva, dava, porque a gente tem que assinar uns papéis. O meu marido teria que assinar esses papéis também. E como foi tudo na urgência, a gente não tinha nenhum papel assinado, não tinha nada. Porque a nossa pretensão era que fosse parto normal. Mas é isso, eu só queria contar pra vocês qual foi a minha percepção da cesárea, que é realmente uma coisa que, se me perguntar, eu falaria
experimenta, tenta o parto normal. Só se você tiver indicação mesmo, faça cesárea, porque não foi uma experiência boa pra mim, foi uma experiência, assim, muito, muito ruim pra mim. Mas é isso, né, gente? Vai ter pessoas que vai vir falar que foi uma experiência ótima, que ela jamais teria parto normal, né? Até de pessoas que têm as duas experiências, pode falar que o parto cesariana foi melhor do que o parto normal, mas pra mim, o parto normal foi muito, extremamente muito melhor do que a cesariana. Então eu vou tentar contar aqui mais coisas, como que foi essa questão da minha infecção puerperal, como que eu descobri que eu estava infeccionada, porque não foi nenhuma coisa assim, ai meu Deus, saiu uma secreção, tô infeccionada, sabe? Eu percebi porque eu conheço meu corpo. Mas eu vou vir aqui tentar contar isso direitinho pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Me ajuda aí se inscrevendo no canal, que isso me motiva a gravar mais vezes também. Se você gostou, clica lá no gostei. E se você tem alguma amiga que tá aí em dúvida de parto normal, de parto cesárea, e quer ouvir alguma opinião de uma pessoa que passou pelos 2 partos, manda pra ela esse vídeo e eu vou ficar muito feliz de poder contribuir com alguma coisa, nem que seja para deixá-la com mais dúvida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ficar até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.